na Igreja Catedral Bíblica da Fé, quando eu voltei para a casa do Senhor, Ele teve misericórdia da minha alma naquele dia 26 de agosto. O pastor Ronaldo, ele me falou assim: irmã, eu não me esqueço disso, mas hoje eu entendo o porquê. O pastor falou bem claro para mim, eu lembro, a igreja estava lotada, ele falou: irmã, você é tão pequena, mas você vai passar por uma prova tão grande que Deus não me mostra o que é, mas só ora. E hoje, pastor, eu passei pela prova, pelo vale junto com ele, e hoje eu estou aqui com a minha casa louvando e engrandecendo o nome do Senhor, exaltando o nome dele. E assim, eu fui para Peniel também, eu não ia, na época eu não estava com condições de ir. A Mônica, meu outro anjo do Senhor, falou assim: você vai? Eu falei: Mônica, mas eu não estou com dinheiro para mim ir. Aí ela falou assim: mas Vânia, não esquenta a cabeça não, que sua passagem já está paga. Aí eu falei assim: eu vou. Várias coisas vieram para mim não ter que ir, mas lá foi a prova final de tudo aquilo que iria acontecer e eu não entendia. E era Deus falando comigo muito forte. Aí, irmãos, várias coisas vinham acontecendo, só que no dia desse acontecimento, dia 3 de dezembro, a minha filha, eu estava trabalhando, a minha filha manda um áudio para mim sentada no sofá da minha sala com ele, e ela fala assim: mamãe, a gente chora muito pelo meu pai. E ela falou: mamãe, a gente chora muito pelo meu pai. Ele fala assim: por que, Ana Clara, vocês choram pelo papai? Ela: não, mamãe, a gente chora pelo meu pai. E nisso ela encerra o áudio. E assim, depois desse acontecimento, né, que eu vim entender o porquê. Deus já estava todo o tempo tocando nesse anjo do Senhor, nos alertando. Só que a gente está preocupado com coisas do mundo, com coisas materiais, com trabalho, e a gente não dá ouvidos o que a criança está nos falando, a gente não dobra o nosso joelho para orar, a gente não clama o Senhor, e a gente deixa as coisas. Deus está nos avisando, mas a gente finge que não quer ver e vai deixando as coisas de lado. Aí veio toda essa história. Adriano levou essas facadas dia 3 de dezembro, todo esse processo do hospital. Isso aconteceu mais ou menos 1h20 da tarde. O Laércio falou que entrou com ele no hospital. 1h20 da manhã, entrou com ele no hospital mais ou menos, era 1h20. Ele saiu do centro cirúrgico 9h40 da manhã. E nisso veio o desespero, nada de informação. Eu não conhecia ninguém. E a família, todo mundo desesperado. Quando foi 9h40, ele saiu do centro cirúrgico e nisso foi transferido para o CTI, mas eu não entendi o que era CTI. Para mim, CTI é quando a pessoa já está praticamente morta. Eu não entendi o porquê e nisso mais desespero. A bênção do Senhor ali, né? A Anne também foi outro anjo do Senhor. Que Deus, gente, Deus envia tanto anjo na nossa vida que quando Deus tem uma história para você, Ele prepara pessoas que você não imagina para estar ali te dando força, tá te apoiando, tá te dando uma palavra no momento de desespero. E minha filha em casa passando mal, minha filha vomitou, minha filha tremia na noite do acontecimento em cima da cama, ela encolheu o corpo, ela dormiu com a blusa dele do dia da festa e eu não entendi o porquê. E toda essa história acontecendo. E aí, Adriano sai do hospital, do centro cirúrgico 9h40, vai para o CTI, e dá 10 e pouco, eu não consigo ver o Adriano, e o desespero, querendo saber de notícia. Nisso, né, já tinham passado informações para Anne, que estava dentro do centro cirúrgico, sobre ele. Quando eu apontei lá naquela porta do hospital, eu lembro muito bem, ele falou assim, a Anne falou assim, ela já estava na porta, desesperada, porque eu só queria saber de notícia dele. E ela falou assim, ela falou: fica calma que eu sou um anjo do Senhor, eu tô cuidando dele pra você. Glória a Deus, aleluia. E ali entrou vários desesperos, eu não entendia, porque é uma situação que você, assim, que é tudo muito de repente, você não entende. A minha vida, minha família virou de cabeça pra baixo. E nisso a Anne falou: eu sou um anjo do Senhor, eu tô aqui cuidando dele hoje. E eu falei: Anne, minha filha tá em casa passando mal, eu preciso ver o Adriano, eu preciso saber de informações dele. Ela falou: vai pra casa, confia no Senhor, vai pra casa, volta na hora da visita, que você vai ver ele na hora da visita, é melhor pra você. Aí viemos pra casa, 2 horas, chegamos no hospital, né, na hora de ver o Adriano. E na hora de ver o Adriano, que cena, gente! Que cena horrível, porque a gente não deseja pra ninguém. Eu só pedia pro Senhor tirar um pouco daqueles aparelhos dele, passar a dividir um pouco da dor dele comigo, porque ele não merece isso, ele
ele não merecia aquilo. Mas hoje eu entendo o porquê de toda essa história. Vocês estão aqui louvando o nome do Senhor. E ali chegou a hora da visita, a mãe dele desesperada, era eu, era ela, minha mãe, meu irmão, ninguém entendia por que o Adriano, todos questionavam por que Adriano, ninguém entendia por que Adriano. E veio a hora da visita, Adriano com 6 drenos no pulmão, 6 drenos, né, 3 de cada lado. Adriano foi costurado dos dois lados, ele foi aberto, foi costurado dos 2 lados, foi onde as facadas pegou, cortou o braço dele também. A veia do movimento do braço também foi cortada. E veio todas as complicações, veio todas as situações, todos os acontecimentos, e a família em desespero, nossos familiares em desespero, e voltamos do hospital. Quando chegamos na nossa casa, entrou um espírito de oração. Todos dobravam os joelhos, todos clamavam o nome do Senhor. A gente não sabia fazer outra coisa a não ser orar e não ser clamar o nome do Senhor. E a todo tempo eu falava que Deus era fiel. E em nenhum momento eu me desesperei fora do Senhor. Todo momento que eu me desesperei foi na presença do Senhor. Mas foi crendo que Ele ia me honrar. E Ele me honrou. Sei que passamos muito sofrimento. Foram 2 meses e 8 dias dentro do hospital de Saracuruna. 1 mês e 25 dias dentro do CTI. Ele saiu do CTI, entrou dia 3 de dezembro, saiu dia 25 de janeiro. E nisso, antes da segunda semana, ele teve problema. Estourou tudo dentro dele e ele veio aberto. Cheguei no hospital, ele estava aberto. E o centro cirúrgico falou que ele iria ficar... Deu tempo de socorrer ele, porque o centro cirúrgico estava vazio. Deu tempo de socorrer ele, de fazer lavagem, cuidar de tudo. Mas, irmãos... Quando Deus tem planos na vida da gente, quando Deus tem propósito, Deus direciona tudo, Deus faz tudo. Deus usa as crianças para falar conosco. Deus toca em pessoas que a gente nem imagina para fazer a obra e o trabalho, para pelejar junto com a gente. E nisso o Adriano ficou aberto 3 dias dentro do centro cirúrgico, do sábado até o domingo à noite. A outra irmã que também não está aqui, a irmã Ana, ela ligou no momento e falou assim: Vânia, entra em oração, porque é muito complicado voltar para o centro cirúrgico e ser reconstruído de novo, fechar de novo é muito complicado. Nisso o Adriano estava enorme, ele pesava 87 quilos, ele estava muito grande porque ele inchou muito, muitos processos cirúrgicos, e nisso o Adriano ficou esses 3 dias, depois voltou de novo, foi costurado. E nisso veio complicações. Adriano era muito dreno na barriga, no tórax dele eram 6, era dreno no nariz e a traqueostomia. Aí depois veio a traqueo da garganta, que quando teve que cortar eu me desesperei, eu não aceitava mais um corte nele, eu falava que não, e os médicos só falavam: se vocês rezem, se vocês orem pela vida do Adriano. Adriano precisa de oração. E eu entrava naquele centro cirúrgico desesperada, a nossa família chorando, a mãe dele eu sempre entrei os 2 meses e 8 dias, eu sempre fui a primeira a entrar no centro cirúrgico, porque a visita era de 2 às 3, até chegar 2 horas era uma tortura. Eu e Solange dentro de casa, era um desespero da cozinha para a sala. A minha mãe parou a vida dela, a nossa família, porque a gente só chorava e clamava ao Senhor pelo nome do Adriano, porque foi o Senhor que ressuscitou ele. O Senhor tocou na mão daqueles médicos, o Senhor ungiu aqueles médicos, e hoje o Adriano está aqui. Deus fez tudo como Ele quis. Eu falava nas minhas orações aqui na garagem, que ficamos fazendo orações. A família se reuniu, fez um grupo de oração, e eu falava em todas as orações: Senhor, que o Adriano venha conforme o Senhor quer, que seja feita a tua vontade, que o Senhor nos entregue ele, mas da maneira que o Senhor achar melhor. E o Adriano veio perfeito, bem, sem nenhum trauma, o Adriano saiu do hospital sem tomar uma medicação. Todos perguntavam: Adriano tá falando, Adriano tá andando. Eu falei: gente, o Adriano tá lindo, o Adriano tá ótimo, o Adriano tá bem. Emagreceu, foi um processo muito doloroso na carne dele. A gente sofreu, fisicamente, mas ele sofreu a gente sofreu emocionalmente, mas ele sofreu na carne. E veio todo esse processo dentro do hospital, muitas complicações. O maior problema dele lá depois
o maior problema dele lá depois não foi em si as cirurgias, mas foram o pulmão dele, que acarretou muitas sequelas lá dentro, né? Devido às lesões na hora da situação, devido a outros problemas de trabalho. E lá vai vindo as complicações, né? Eu chegava todos os dias desesperada no hospital, quando a Anne estava nos plantão dela. Às vezes ela tentava se esquivar um pouco de mim, porque eu queria perguntar certas coisas e ela não podia me responder, e eu chorava muito, a nossa família chorava, e os enfermeiros nunca vi na minha vida, eles nos abraçavam, eles nos falavam a palavra de Deus. Confia, quando a gente não levava o óleo, elas falavam: irmãs, cadê o óleo para minha sogra, para ungir ele? Minha mãe trazia várias águas de tratamento, e eu, pela minha fé, com meu coração puro, eu falei: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, na minha família. E dentro da minha casa, minha filha falava assim, ela não sabia que o pai dela estava no hospital, mas ela sentia tudo. Ela sabia da maneira dela, mas não que eu cheguei a contar para ela. Isso, quando eu vim contar, já foi mais ou menos no final do mês de dezembro. E ela falava assim, a gente chorando, eu, minha sogra, minha mãe, a gente dentro de casa, ela falava assim: chora não, mamãe, meu pai vai voltar, meu pai tá bem, mamãe. E ali a gente tentava falar outras coisas para ela, mas a gente não conseguia, para não demonstrar. Nessa segunda semana, irmãos, quando ele veio, né, a estourar tudo por dentro, ela dormiu novamente com a blusa dele, ela vomitou muito, isso era por volta de meia-noite, eu lembro muito bem, dia 8 de dezembro, no sábado seguinte. Ela vomitava muito em cima da minha cama, ela tremia e era: mamãe dói, e eu: filha, o que tá doendo? Ela: dói. Eu e a Solange desesperada em cima da minha cama, e eu não sabia que o Adriano estava sendo aberto novamente dentro daquele centro cirúrgico, e ali Deus estava com o sangue carmesim sobre a vida dele, ungindo aqueles médicos para dar vida para ele, porque o Adriano foi um milagre do Senhor para nossa família. Eu sei, irmãos, que foram 2 meses e 8 dias de muito sofrimento, muita luta. Meus vizinhos, amigos choravam junto comigo. Às vezes, a maioria das vezes, eles me davam mais força do que eu. Em momentos eu dava força para alguns, porque a situação era muito difícil. E hoje, irmãos, eu estou aqui louvando e glorificando o nome do Senhor, né? Para honra e glória de Deus. Adriano, quando saiu do centro cirúrgico, deu escária nele, ele ficou com escária bem grande, foi uma coisa assim, bem... Quem sabe o que é, né? Escária é um ferimento que dá quando você fica muito tempo deitado em uma mesma posição. A dele foi muito grande, tiveram que raspar. Ele já estava magro, abatido, sem comer, porque ele ficou 1 mês e 25 dias dentro do CTI sem se alimentar, só com aquelas vitaminas, sonda que eles introduzem, né, na pessoa para poder estar se alimentando. E nisso o Adriano saiu muito magrinho lá do centro cirúrgico e foi para o quarto. Aí ficou na enfermaria ainda 8 dias, teve esse processo, não minto, do dia 25 até dia 8 de fevereiro. E nisso veio mais o processo dentro do CTI, né, esse processo do emagrecimento, da ferida, que a gente não sabia que estava tão grande, tão profunda, fedia, gente. Eu não sabia dessas coisas, eu não entendia disso, eu buscava força da onde eu não imaginava. Na primeira noite que eu pedi para dormir lá no hospital com ele, porque ele estava muito magrinho, ele não tinha condições de ficar só, eu tinha medo dele se levantar, querer fazer alguma coisa e ele cair, que ele não tinha condições. E nisso, aquele cheiro da escária dele, um odor insuportável. Eu pedi às meninas da faxina para limpar. Confesso para vocês que foi uma noite bem complicada dentro daquela enfermaria. Eu passei por lutas, irmãos, que só eu, a mãe dele, né? Ela como mãe eu não posso falar porque ela foi muito forte, ela foi muito... Eu não sei dizer essa palavra forte, né? Acho que a palavra forte não é. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela. Porque a mãe... Hoje eu sou mãe. Mas a mãe vê o filho naquela situação... E você tendo que orar e esperar um dia chegar novamente para você ver teu filho naquela horinha ali e você não saber o que ia acontecer, entra vários desesperos. Mas assim, eu não posso falar com o sentimento dela de mãe, eu posso falar com o sentimento de esposa, de mulher dele, né? Ela bem sabe falar
com sentimento de mãe. Mas, irmãos, foram dias muito difíceis. A família sofreu muito conosco, os familiares dele, as primas dele, todo mundo se juntou, era espírito de oração. Não tivemos Natal, não tivemos Ano Novo. Passamos o Natal de joelho na sala, eu agarrada com o porta-retrato do nosso casamento. Eu só perguntava o porquê, Senhor, por que a minha família, Deus, o porquê dessa situação. E Deus trouxe a minha sogra agora por os caminhos do Senhor, 15 anos afastada do Evangelho, irmãos. Deus quebrantou o joelho dela dentro da minha casa 24 horas por dia, orando pelo filho dela. Era noite e dia, a gente não dormia, a gente só orava, a gente só clamava. E isso era propósito em prol da vida do Adriano. Nosso único alimento era pão e café, porque era a única coisa que eu ainda conseguia comer, porque quando eu sentava na mesa da minha cozinha, eu só tinha a imagem dele. Era muito doloroso eu sentar ali, comer, e quando eu chegava no hospital, eu via ele imóvel, amarrado naquela cama. Quando chegava a hora da visita, ele sacudia as grades pedindo pra gente soltar ele, porque não podia deixar ele solto, porque ele diminuiu um pouquinho da sedação e ele ficava muito agitado. Ele muito grande, poderia arrancar os aparelhos, que era muitos tubos. A Adriana acho que ficou com uns 8 aparelhos ligados ao corpo dele. E nisso, irmãos, hoje eu tô mais sorrindo do que contando esse testemunho. Eu tô mais louvando o nome do Senhor e agradecendo. Hoje eu tô mais louvando e reclamando menos. Antes eu reclamava por mínimas coisas. Hoje eu não faço questão. Hoje eu só faço questão de louvar o nome do Senhor, tá na casa do Senhor, fazer o bem e ajudar todos que precisam no momento que a gente pode. Irmãos, Irmãos, tem momentos na nossa vida que você pode ter carro, casa linda, mansão, o carro mais lindo do ano, a melhor roupa de marca. Mas se você não tem Deus, se você não tem fé, se você não tem as pessoas que você ama do seu lado, você não tem nada. A gente fica com tanta birra por não querer dar um abraço, por não dar um beijo. Às vezes o marido bebe, sai, aí por causa de uma mínima coisa a gente fica brigado. Eu fazia isso, irmãos, muitas das noites, porque meu esposo bebia. Ele chegava não bêbado, mas ele bebia, às vezes chegava bêbado em casa, sempre junto com os primos dele, com os amigos dele. E eu, como esposa, muitas das vezes eu ficava chateada. Eu ia dormir muitas das vezes sem falar com ele. Nisso ele ia para Angra, ele ficava uma semana em Angra e voltava para casa na sexta-feira. Mas aquilo me doía, porque eu queria ele do meu lado, eu queria ele comigo na presença do Senhor. Quantos domingos meu portão não serviu de bebida? Posso dizer um pouco de orgia, porque era sempre músicas pornográficas. Eu nunca fui do mundo assim, do mundo carnal. Eu sempre fui uma pessoa assim muito tranquila, mas assim, eu não admiti isso na porta da minha casa. E depois que eu fiquei firme novamente nos caminhos do Senhor, o meu portão virou um baile funk. Era festa todos os domingos. Se deixasse era sexta, sábado e domingo, irmãos. O inimigo ficou furioso sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa. Eu ia para a igreja com ele, com a minha filha. Ele me levava, deixava na porta da igreja e voltava a ficar com os amigos dele, com os colegas dele. Porque a gente não tem amigo, irmãos. Nossos amigos é Jesus. A gente acha que tem amigos, mas a gente não tem. Nosso amigo é o Senhor. Nossa amiga é nossa mãe, é nosso pai. Se não fosse a mãe dele, eu clamando pela vida dele, intercedendo pela alma dele, hoje ele não estaria aqui. Porque, irmãos, quando a gente está na prova, a gente vê quem é amigo de verdade, a gente vê quem é irmão de verdade. E se não for nosso pai e nossa mãe de joelhos, clamando pela nossa vida, quando a mãe fala assim, filho, não vai em tal lugar, a mãe já está intercedendo, ela conhece o coração como mãe, ela sabe do que pode acontecer, o que vai acontecer. E quantas noites ele saía, eu não ficava orando ou clamando por ele, e a mãe dele na casa dela, clamando pela vida dele. Olha o que Deus teve que fazer, tocar na vida dele para ele se chegar aos caminhos do Senhor, para ele louvar o nome do Senhor. E hoje, irmãos, quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, eu quero continuar nos caminhos do Senhor, louvando o nome dele, irmãos, porque não tem outro. A gente nunca teve desespero na hora da situação, tipo, eu nunca falei que eu iria perder o Adriano, eu nunca tive esse desespero, esse sentimento dentro do meu coração.
porque eu sei que o Senhor não permitiu, eu sei que o Senhor já vinha me preenchendo anteriormente, o Senhor já vinha me dando sabedoria para isso. Porque antes disso tudo, irmãos, Deus já estava trabalhando na minha vida para poder eu aguentar o que eu aguentei. E a mãe dele, ela teve muita misericórdia da vida dela e do filho dela. Deus teve muita misericórdia e clamor por ele. E hoje a Adriana está aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. Hoje, como o irmão Everaldo me falava sempre lá na célula, irmã, um dia você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje, irmãos, eu posso falar, eu posso confirmar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa honramos ao Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu vou passar agora para o Adriano falar alguma coisa e eu agradeço muito a atenção, o carinho, todos que oraram, irmãos, foram muitos clamores, muita oração, muita família intercedendo. Gente, a minha família do Nordeste, as minhas tias me mandavam os áudios tão engraçado para mim, mas umas coisas assim tão lindas do jeito deles lá, as orações lá, não é muita oração lá, o pessoal é muito católico, né? Mas assim, era um amor. Lá no bairro onde eu morei, eu chegava na minha mãe, todo mundo vinha me abraçar, os amigos do Adriano, pessoas que a gente nem imaginava. Irmãos, quando Deus tem planos na nossa vida, Deus envia anjos, Deus envia pessoas de outros lugares, de outros países para estar intercedendo pela tua vida. Porque nada é por acaso, Deus conhece o coração de cada um e Deus tem um propósito na vida de cada um, e Deus teve esse propósito na minha vida, na minha família. E se essa história aconteceu comigo, e se toda essa tragédia, toda essa situação foi comigo, é porque eu tinha que passar por essa prova, irmãos. Deus não me colocou nessa prova à toa. Deus tem um propósito na minha vida. Mas esse propósito é na minha vida, com a vida dele. Somos casados, né? O corpo se torna uma só carne. E eu tinha que estar nessa prova junto com ele. E eu não questiono, eu glorifico o nome de Deus. Sabe por quê, irmãos? Não é só pela vida dele que é mais um para a glória do Senhor, não. É porque eu estou mais firme no caminho do Senhor. Eu estou mais revestida do Espírito Santo do Senhor. Eu estou mais me alimentando da palavra do Senhor. Eu ganhei, irmão, nós ganhamos mais uma alma para Jesus. Mas eu também ganhei mais experiência de vida, experiência com o Senhor, experiência em buscar, ficar de joelho. Gente, irmãos, o segredo, o louvor fala bem claro, o segredo é confiar. Temos que confiar. A gente não pode pedir algo e estar murmurando. Eu pedi algo agora e quero que aconteça amanhã. As coisas não é assim. Irmãos, não há vitória sem peleja. Não há luta sem sacrifício. Porque como que as coisas vão vir fácil para tua mão, vai sair